Olá pessoal, bem-vindo a mais uma de nossas aulas no curso de aconselhamento em dependência química. Meu nome é Carlos Alberto Silva Ferreira, sou psicólogo e hoje nós estamos juntos para fazermos uma aula de revisão. Deixamos um texto para vocês, texto com um resumo do que a gente viu até o presente momento. E no final do texto tinha um questionário, tem um questionário que, infelizmente, mais da metade dos participantes do curso não responderam. Bom, como é um curso, apesar de ser um curso informal, um curso que a gente tem aí o interesse, o desejo de preparar pessoas para ajudarem nesse ministério cada vez mais necessário e uma área de trabalho difícil, que requer preparo, requer conhecimento, requer habilidade para poder ajudar de forma eficiente e eficaz essa grande quantidade de pessoas que têm desenvolvido esse transtorno. Então, nesse texto, no final do texto tem uma avaliação e eu vou corrigir em respeito àquelas pessoas que cumpriram o prazo e mandaram as suas respostas, se debruçaram sobre as aulas e releram e fizeram a sua revisão. E aqueles que não fizeram, nós vamos dar aí uma segunda oportunidade preparando um outro questionário, que não seria justo dar o mesmo questionário, uma vez que eu vou dar respostas nesse momento. Mas aquelas pessoas que já fizeram, se quiser refazer apenas como curiosidade, sem obrigatoriedade de me devolver, se quiser saber fazer também, nós vamos disponibilizar para todos. Se não fizer, quem não fizer essa segunda chamada, não cumprir aí os prazos, não cumprir as tarefas, pode até continuar fazendo o curso, mas eu não vou dar o certificado no final da nossa jornada. Apesar de ser um documento sem registro oficial, é um documento, e ali vai o meu nome com carimbo dizendo que a pessoa participou de um projeto com aproveitamento. Vai o nome de uma instituição, vai o meu nome com o meu carimbo, é a minha assinatura, garantindo que aquela pessoa participou de um projeto. Não é oficial, mas tem alguma validade. Então a gente só vai conceder, mesmo que um documento simples, mesmo que um documento lá que não tem grande importância, mas para mim tem importância, e aqueles que quiserem continuar, é claro, podem fazê-lo, não tem problema, não vai poder usufruir do direito ao certificado. Então vamos lá. Então lembre-se, quem não fez, ficar atento para fazer a segunda chamada. Vamos aí à avaliação que a gente propôs e que parte das pessoas responderam. A primeira questão é sobre falso e verdadeiro. Pede-se que coloque verdadeiro se a sentença for certa e falso se a sentença estiver errada ou incorreta. Então, o número 1 diz assim: toda droga modifica o funcionamento do sistema nervoso central, ou seja, o cérebro. A resposta é falso. Muita gente colocou verdadeiro e eu considerei, dei uma passada por cima, mas agora vamos corrigir isso. A resposta é falsa. Toda droga modifica o comportamento do corpo por ações químicas, mas somente modifica o sistema nervoso central, ou simplificando o cérebro, as que são consideradas substâncias psicoativas ou psicotrópicas. São aquelas que atravessam a barreira hematoencefálica e causam uma mudança na
personalidade da pessoa, no estado de espírito. Causa uma modificação na sua consciência, uma modificação no cérebro. Tem 3 grandes grupos que nós vamos ver mais adiante. A gente vai voltar a falar disso quando falar de cada droga específica. Não dá mais detalhes, mas para adiantar, existem aquelas que aceleram o cérebro, que ativam, que as pessoas ficam mais agitadas, ficam mais aceleradas, ficam mais eufóricas. São as chamadas estimulantes. Existem aquelas drogas que dão aquela sensação de relaxamento, de letargia, de calmaria. São as drogas depressoras. São aquelas drogas que fazem a pessoa ficar mais lento, a voz mais pastosa. São as drogas depressoras. E tem um terceiro grupo que são as drogas despersonalizantes. Em geral, não só elas, mas em geral, são drogas que causam alucinações, causam delírios, causam confusão mental. A gente vai falar desses termos, tudo com mais detalhe para vocês. Mas então, a resposta é: toda droga modifica o funcionamento do sistema nervoso central, ou seja, do cérebro? Não, isso é falso. Toda droga modifica o funcionamento do organismo, mas tem como dar uma paradinha aí? A número 2, toda droga é tóxica e faz mal. Falso. Existem os farmacos. Os farmacos são espécies de drogas que são terapêuticos, cuja função é fazer bem, é promover a saúde, é curar uma doença. Obviamente, como nós colocamos no resumo, toda substância ela tem um risco de causar efeitos adversos em alguns indivíduos, em algumas situações. E colocamos uma frase que é muito interessante, uma frase muito conhecida, que aquilo que é terapêutico e aquilo que é tóxico, ou seja, aquilo que faz bem ou aquilo que é veneno, depende muito da dose. Então, mesmo aquelas substâncias que são criadas para o bem, se forem tomadas de forma abusiva, vai se transformar tóxica. Mas a resposta aqui, a da sentença, é falso. Nem toda droga ela é tóxica. Tem droga que tem a função de fazer o bem. Número 3. Tolerância é a necessidade de consumir cada vez mais doses para a obtenção dos mesmos efeitos. Verdadeiro. A tolerância é a adaptação do organismo. O organismo vai se adaptando àquela substância de maneira que ela já não produz os mesmos resultados. A mesma quantidade não faz os mesmos efeitos, não produz o mesmo resultado, e a pessoa precisa aumentar a dosagem, precisa aumentar a quantidade para ter os mesmos efeitos que ela deseja. Então, isso é a tolerância. Número 4. Uma situação existente na vida de uma pessoa que a torna mais propensa a desenvolver o transtorno de uso de substância é chamado de fator de vulnerabilidade. Verdadeiro. Então, os fatores de vulnerabilidade são geralmente situações que acontecem ou geneticamente, a pessoa já nasce com uma predisposição, ou acontece na gestação, são os fatores congênitos, ou acontece na sua criação, no seu desenvolvimento, traumas emocionais, dificuldade de lidar com certas emoções, pode ser doenças mentais. Muitas pessoas responderam com exemplos. Por exemplo, alguém colocou a pessoa que perde alguém da família, perde um ente querido. Então, isso é um exemplo de uma situação dolorosa. Então, nós colocamos até o momento pelo menos 5 fatores de vulnerabilidade. O primeiro fator são pessoas que têm dificuldade de relacionamento, são muito tímidas, são muito fechadas, são travadas, e ao usar droga elas se liberam. Primeiro fator. O segundo fator, a gente colocou dificuldade em lidar com dor, com sofrimento. Então, a droga é usada como uma medicação, como um anestésico para alívio do sofrimento. Então, a vulnerabilidade seria essa. A dor muito grande, uma dor existencial muito grande,
e a dificuldade da pessoa do manejo dessa dor. O terceiro fator, se eu não me engano, foi a questão da frustração. Pessoas que não conseguem lidar bem com desgostos, com contrariedades, e aí, ao se frustrar, vem logo a necessidade de compensar isso com a satisfação pelo uso de substância. O quarto fator, nós colocamos que pessoas que buscam, de certa maneira, uma forma de se punir, de se castigar, porque elas carregam uma fantasia que serão punidas, serão castigadas por alguma coisa incontrolável. Então elas têm que encontrar algo na sua vida para elas se sentirem castigadas e aliviar a ansiedade e a angústia que gera por uma possível punição fantasiosa que pode ser descontrolada. A gente trabalhou isso, conversou no vídeo, no texto. A gente vai poder, de repente, voltar a falar alguma coisa a mais dessas vulnerabilidades quando falarmos de aconselhamento. Mas então, esses seriam os fatores de vulnerabilidade. Falamos ainda da depressão dentro das doenças mentais, como vamos falar de outros fatores. Mas até agora nós falamos desses fatores. E algumas pessoas deram exemplo. Quando se fala, por exemplo, a pessoa que não sabe lidar com a perda de um ente querido. Isso é um exemplo. Então, o fator de vulnerabilidade seria a dificuldade de lidar com uma perda, de trabalhar uma perda, de elaborar uma perda. Então, usa a substância para poder aliviar seu sofrimento. Mas eu considerei como certa, dei certo aí para todo mundo que respondeu, mesmo que de forma, dando um exemplo do problema. Nós estamos numa situação existente na vida de uma pessoa. Número 4. Número 5, o transtorno de uso é uma doença de psiquiatria. Sim, o transtorno de uso de substância é considerado uma doença de psiquiatria, ligada à saúde mental. E precisa, sim, de vários profissionais. O trabalho realmente bem realizado deve ser feito por uma equipe multidisciplinar. Psiquiatras, clínicos, não só o médico psiquiatra, mas o médico clínico. Se houver comorbidades, outras têm que ser outras especialidades. A pessoa, de repente, tem problema cardíaco, tem problema digestório, né? Então tem o profissional adequado para esse atendimento. Mas se focarmos apenas na dependência química, seria o médico psiquiatra, o médico clínico, o profissional de psicologia, se possível o profissional de serviço social, e aí ficaria melhor ainda se tivéssemos essa figura do conselheiro, fazendo um trabalho de auxiliando todos esses outros profissionais. Trabalho de psicoeducação, como nós vamos aprender, tá bom? Então, sim, é uma doença de psiquiatria. 6. Dependência química pode ser sem vergonhice? Bom, uma pessoa sem vergonha pode usar droga, mas a dependência química ou transtorno de uso não é sem vergonhice, é uma doença. Tá bom? Então, a gente não vai estudar sem vergonhice, porque as pessoas são sem vergonhas, e é um termo até discutível, mas com certeza, uma pessoa que desenvolve transtorno de uso e tem dependência química, isso é doença. A pessoa não para porque quer. Um outro erro que as pessoas imaginam assim, se quiser parar, para. Não, existe outro querer. Existe o querer de parar, mas existe também um querer de usar. Então não é uma questão de querer, se quiser, de força de vontade. A força de vontade tem que ser construída aos poucos, com a pessoa reconhecendo a doença, reconhecendo a sua própria dificuldade, entrando em tratamento e sendo motivada, sendo estimulada a se manter em tratamento, tendo constante apoio e avaliação do seu progresso, das suas conquistas, sendo permanentemente motivado. Nós vamos aprender com vocês que se não houver motivação, a pessoa não avança. Até mesmo para poder que ela faça essa virada de decidir pelo tratamento, ela tem que ter uma motivação. A gente volta a falar disso mais adiante. Mas agora, para esse momento, a resposta é não. Isso aqui é falso, não é sem vergonhice.
a pessoa é doente e precisa de ajuda. Não basta uma decisão dela, eu vou parar. Você pode dizer, mas eu conheci alguém que fez isso, então ela não tinha dependência, ela não tinha transtorno. Ela usava, mas não chegou a desenvolver a dependência. Ou pode ser que ela tenha uma experiência de fé, e a gente não falou disso, né? Mas isso é possível, ela tem uma experiência de fé, uma experiência espiritual, uma experiência transcendental, que a motive o suficiente para ela, com aquele ato de experiência de fé, largar. Largou, deixa de apresentar sintomas. Não quer dizer que ela não continua sendo doente, esse é o grande problema. Ela é portadora de uma enfermidade. E a gente, na nossa experiência, a gente tem visto que às vezes acontece isso. A pessoa tem uma experiência religiosa, uma experiência de fé, aquele ato de conversão, aquele ato de encontrar algo que a transcende, faz com que ela tenha aquele impacto e aquilo seja motivador suficiente para ela abandonar aquela vida de consumo de substância. E ela entra para a vida fora. E é claro que ela vai tendo as suas angústias, as suas lutas, as suas dificuldades. E se ela não for trabalhada, se ela não continuar sendo trabalhada, no momento que ela entrar, tiver uma crise espiritual, uma crise de fé, uma crise no casamento, problemas com os irmãos da igreja, com o pastor da igreja, no momento que ela vê pessoas fazendo coisas erradas na igreja e ela ter aquela surpresa desagradável, que ela de repente achava que ali era um lugar de santo, enfim, eu estou dando alguns exemplos possíveis. Quando ela, primeira crise de fé, primeira crise existencial que ela tiver, ela vai usar droga. Não importa quanto tempo passou. Por que ela volta a usar droga? Porque aquela experiência de fé lá atrás foi motivo suficiente para que ela começasse a caminhar sem uso de substância. Mas como ela ignorou que ela tinha uma doença que estava subjacente, que estava aí no cantinho dela, no momento que ela teve uma crise de fé, uma crise existencial, apostou alguma coisa na área espiritual, e aí eu estou falando aqui, são várias experiências, muita coisa que não dá para se esgotar num único momento, mas as pessoas entram na fé e às vezes elas fazem uma expectativa, esperam algo de Deus, e como ela não é trabalhada para poder lidar com as surpresas de Deus, às vezes ela se surpreende. A pessoa, por exemplo, se converte, isso é só um exemplo tosco, mas a pessoa se converte e ela tem um grande desejo de passar no concurso público. E ela se converte e Deus começa a ajudá-la, permite que ela consiga os livros, permite que ela consiga o dinheiro para fazer o concurso, abençoa para que ela encontre pessoas que a ajudem a estudar, e ela se empenha, ela faz a parte dela, ela se empenha, e no final ela é reprovada. Então ela fica confusa, porque ela acreditou muito que iria passar. A gente, na vida espiritual, o que a gente vai fazer? Deus tem um plano para tudo, até nessa frustração. Vamos tentar entender isso. Está me preparando para fazer um outro, ou é para ter esse conhecimento e aplicar em outro lugar? Enfim, várias coisas podem acontecer. Mas algumas pessoas, elas não conseguem lidar com isso. Não, mas Deus não fez a parte dele, Deus me enganou. E ela não lida bem com a frustração, não é porque ela tem dificuldade de lidar com a frustração. Ela não vai lidar bem com essa frustração porque o investimento dela foi muito alto. O investimento financeiro, o investimento de fé, o investimento de energia. Então é para dar um exemplo para vocês, tá? Que normalmente as pessoas não deixam de usar de uma hora para outra. Pá! Né? Se converte aqui, você deixa de usar. Pode acontecer em algumas experiências, não é que vai acontecer. Algumas pessoas, através de experiências muito impactantes, elas podem fazer isso, mas a enfermidade continua lá, parafraseando um texto da Bíblia. Cuidado, a dependência química, a doença de vocês anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a vigilância deve ser sempre. Ok? Vamos continuar. Item 7. A expressão drogas tende a ser substituída por substância
para referir-se a substâncias psicoativas. Sim, a tendência é que quando nós falarmos de substâncias psicoativas, essas drogas que a gente está se debruçando, estudando um pouco mais, álcool, cigarro, maconha, cocaína, são substâncias que alteram o funcionamento do cérebro. A tendência é parar de se usar o termo drogas e usar o termo substância. Substância, então, seria o encurtamento da palavra maior. A palavra toda é substância psicoativa. A tendência, e nos meios acadêmicos já não se fala mais drogas, mas sim substância psicoativa. 8. O uso da substância não pode desencadear transtornos mentais. Isso aqui é falso. A 7 é verdadeira, a 6 é falsa, a 7 é verdadeira e a 8 é falsa. Aqui tem uma casquinha de banana, né, que é o não. Ficaria correto se eu colocasse o uso de substância pode desencadear transtornos mentais. Aí ficaria correto. O verbo poder aqui quer dizer a possibilidade disso acontecer. Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo. Falamos já de depressão. Na próxima aula nós vamos falar de transtorno afetivo bipolar. E a gente vai mostrar para vocês que 60% das pessoas, eu vou inclusive disponibilizar o link de estudo, 60% das pessoas que têm transtorno afetivo bipolar é desencadeado devido ao uso de substância. É claro que ela já tinha uma predisposição genética e há outros fatores que podem desencadear a doença. Uma delas é o uso de substância. Então, sim, o uso de substância pode acelerar alguns transtornos de psiquiatria. Tem um transtorno que a gente não vai entrar em detalhes, que é a esquizofrenia. Alguns podem desencadear o transtorno esquizofrênico, quadros paranoicos e etc. É todo mundo? Não. Algumas pessoas acabam desenvolvendo transtorno devido a um grande uso, a um grande tempo de uso, e a própria substância vai causando lesão. Não é uma questão que a pessoa tinha pré-existente, mas uma questão que ela adquire com o uso grande e permanente e contínuo de substância. Algumas demências, o álcool pode causar inclusive algumas demências, pode causar estados delirantes, estados esquizoides, tanto no momento do uso como no momento da abstinência. Isso então é assunto para a gente trabalhar mais adiante, mas nesse momento sim pode. O álcool e outras substâncias psicoativas, elas podem desencadear transtornos mentais. 9. Possuir comorbidade. É quando o paciente tem mais de uma doença. Verdadeiro. Comorbidade é isso, a pessoa está tratando de uma coisa, mas ela tem concomitantemente, simultaneamente, ela tem outras doenças. Por exemplo, muito comum hoje a pessoa tem Covid, mas tem também uma cardiopatia. Ou seja, já tinha um problema de coração e adquiria Covid. O risco dela é muito maior. Ela é um grupo de risco muito maior do que as outras pessoas. E às vezes tem gente que tem mais de uma comorbidade. Tem gente que tem pressão alta, diabetes, cardiopata, aí pega Covid. O risco de essa pessoa sofrer sérios danos é grande. É a mesma coisa na dependência química. Quanto mais transtorno a pessoa tiver, mais difícil é o trabalho com essa pessoa. Então tem pessoas que, além da dependência química, que já é uma doença mental, a pessoa tem transtorno afetivo bipolar, que nós vamos falar, um outro transtorno. Às vezes tem um outro transtorno, que é o transtorno de ansiedade, e além dos transtornos orgânicos, outros problemas na área física e orgânica. A gente está fazendo essa separação puramente didática, porque às vezes essas coisas estão tão entrelaçadas, estão tão ligadas, que uma está afetando a outra e uma está intrinsecamente ligada à outra. Mas é isso, comorbidade é a pessoa ser portadora de mais de uma doença ou de um transtorno. 10. Diagnóstico é a identificação de uma doença avaliando os sinais e sintomas. Sim, para se fazer o diagnóstico, ou seja, para se identificar uma doença, é preciso ouvir a pessoa,
e fazer uma avaliação dos sintomas e dos sinais que ela apresenta. A partir daquele conjunto de sinais e sintomas é que se chega a um diagnóstico. Muitos transtornos têm sinais e sintomas muito semelhantes, muito parecidos. É por isso que em medicina se fala muito em diagnóstico diferencial, ou seja, vai se investigando até se descartar aquelas doenças que parecem, mas não são. E aí a gente vai ficar aí talvez com uma, ou talvez, quem sabe, 2 ou 3, se a pessoa apresentar comorbidade. A gente teve uma parte dizendo como é que se faz o diagnóstico. A gente viu o diagnóstico a partir da CID-10, na sua 10ª edição, que é o documento internacional de doença, classificação internacional de doença. A gente viu também o DSM na sua 4ª edição, e agora já tem a sua 5ª edição, e que dá um conjunto de sinais e sintomas, de critérios para chegar a um diagnóstico. A gente fez um resumo e fechou em 8 palavras, em 8 frases, em 8 termos, para nós fecharmos um diagnóstico. Quem ainda tem dúvida, é preciso reler isso, rever os vídeos, porque isso é algo muito importante, identificar se realmente a pessoa é portadora de transtorno. A questão número 2, a 2, a 3 e a 4 são múltipla escolha, ou seja, marcar um X. A número 2 é marque com o X a sentença mais correta. São termos pejorativos e preconceituosos. E o item a ser marcado aqui é o item 3. Os termos mais pejorativos e mais preconceituosos é drogado e viciado. Esses termos são abolidos. Nós não devemos usá-los de maneira nenhuma, sob risco de parecermos antiquados e não compreendermos aquilo que estamos falando. É claro que tudo isso pode ser discutível, né? Como a gente às vezes brinca, muda-se os termos, mas a doença e o problema continua a afligir as pessoas. Termos como adicto ainda é aceitável, mas são termos que a gente tem que tomar cuidado. E o próprio termo dependente químico, a tendência hoje, até mesmo esse termo, apesar de ainda ser correto e usado até ainda pela CID-10, Classificação Internacional de Doença, é um termo cuja tendência é deixar de existir. O mais provável é que futuramente, daqui mais alguns anos, a gente conheça o termo apenas transtorno de uso de substância psicoativa ou simplesmente transtorno de uso, e a pessoa que tem esse transtorno pode ser chamada ou não chamar, ou não ter nenhum termo, nenhum título, nenhuma pecha, nenhum rótulo, mas pode ser chamada, talvez, de portador de transtorno de uso. Tá bom? Mas ainda é aceitável. Dependência química e dependente químico, forçando um pouco a barra, o termo adicto. Mas drogadicto deve ser evitado, embora semanticamente é a mesma coisa, mas em termos do politicamente correto, são termos que devem ser evitados. O item 3 é marque com X a sentença mais correta. Eu botei 1. Abstinência é um forte desejo de usar substância. Isso aqui está errado. Abstinência, na verdade, é a dificuldade do corpo com a retirada da substância. São um conjunto de transformações e de mudanças que o corpo precisa passar para se adaptar à retirada da substância. Então o corpo entra em sofrimento com a falta da substância. Então, existe 2 tipos de abstinência. A abstinência aguda e a abstinência demorada. A síndrome de abstinência aguda e a síndrome de abstinência demorada. O que nos interessa nesse momento é a abstinência aguda. Essa abstinência ela dura em torno de 2 semanas, de 2 semanas a 4 semanas, de 15 dias a 1 mês. Algumas pessoas podem durar até um pouco mais, mas não muito mais. Passado aí, no máximo, 40 dias, essa abstinência já passou. E abstinência significa que a pessoa tem alteração no sono,
a sua alteração intestinal. Geralmente a pessoa começa a ter dificuldade, geralmente pode ter diarreia, mas geralmente ela começa a ter dificuldade de fazer as suas necessidades, de evacuar, ela tem constipação, a alteração na sua forma de comer, ela geralmente fica mais tensa, fica mais agitada, fica mais nervosa, fica mais sensível, mais irritada, mais ansiosa, tudo por conta da falta da substância. Então isso é a abstinência. Aqui nós colocamos que a abstinência, que não é, já vimos, é uma forte necessidade de buscar droga. Não, isso é a fissura. É a fissura que tem esse papel. A pessoa, quando está com fissura, ela tem um forte desejo de consumir substância, um desejo, ela sente água na boca, ela sente a pele sair, a carne sair do osso, ela, às vezes ela tem uma sensação de precisar urgente ir ao banheiro, e ela fica ansiosa, ela fica ofegante, ela fica... Por isso é chamado fissura. Em inglês é craving, forte desejo de consumir, uma forte necessidade. Mas então qual é a diferença aí de fissura e abstinência? A abstinência, a pessoa está sofrendo porque tirou a substância. Ela não está necessariamente com vontade de usar, com desejo de usar. O corpo está sofrendo. É óbvio que se ela começar a pensar que se ela usasse, aquele mal-estar passaria. Se ela começar a pensar dessa maneira, vai acabar batendo a fissura. A fissura vai entrar, e depois que a fissura entra, é muito difícil a pessoa não começar a executar o seu plano de usar a substância. Então, o item 1 é falso. Intolerância. Intolerância que foi uma brincadeira, né? Intolerância não tem nada a ver com a questão da dependência química, a não ser aqueles que não aceitam que é uma doença, acham que é sem vergonhice, e que dependente químico tem que morrer. Tem gente que ainda pensa dessa forma. Isso é intolerância. E o que eu coloquei em seguida são alterações e disfunções e distúrbios psicológicos. Na verdade, apareceu aqui com a abstinência, né? Mas a abstinência é mais do que isso. A alteração são do corpo, da mente, do comportamento. Fissura, número 3, fissura é a necessidade de consumir cada vez maiores doses. Não, isso não é fissura. A gente já viu que fissura é forte desejo. Aqui, a definição está relativa à tolerância. A tolerância é que é a necessidade de consumir cada vez maiores doses. Resposta certa aqui é a número 4, visão de túnel. As drogas ocupam o lugar central na vida do dependente. A visão de túnel, por isso aqui, que vai fechando. A pessoa só fica focando numa coisa, que é a substância. Então ela gasta muito tempo ou usando, ou se tratando dos transtornos do uso. Então a substância, o uso de substância, as coisas relacionadas à substância, ocupam o lugar central na sua vida. Todas as demais coisas vão sendo afastadas. Futebol com os amigos, o cineminha com a namorada, o sexo com a esposa, o passeio com os filhos, o relacionamento com Deus. Tudo isso vai ficando em segundo, terceiro, quarto plano, e a droga vai ocupando cada vez mais o lugar e o foco da vida da pessoa. Por isso aí, visão de túnel, essa é a questão que deve ser marcada. Por fim, nós temos a questão de número 4. Meu amigo aqui está vendo para mim qual foi a questão de número 4. A questão de número 4 é sobre depressão. É para marcar a resposta incorreta. Depressão é uma doença de disfunção neuroquímica. Correto. Há uma mudança neuroquímica, às vezes até neuroanatômica.
Às vezes, quem tem condições de fazer um tratamento, os recursos adequados a fazer um tratamento ideal, inclusive a pessoa faz um mapeamento do cérebro, faz imagem computadorizada e às vezes encontra algumas alterações neuroanatômicas. Então aqui é certo, não há de se marcar. 2. O sujeito deprimido pode usar drogas como automedicação. Sim, pode. Aqui não estou dizendo que deve usar. Então, algumas pessoas talvez se confundiram aqui, pode com deve. Quando eu estou dizendo que pode, quer dizer que isso pode acontecer, uma possibilidade de que algumas pessoas elas usem substância para poder se automedicar, como nós usamos o exemplo da cocaína. A pessoa deprimida usa cocaína para sentir um levante, tá bom? Então, aqui é certo. O sujeito que tem depressão, ele pode usar droga como automedicação, ele está se medicando. Não estou dizendo que deve fazer isso, que é certo. Estou dizendo que às vezes acontece. A pessoa deprimida, e tem 3, a pessoa deprimida pode reagir e ficar boa só com a força de vontade. Isso aqui é falso, então essa que deve ser marcada, incorreta. É uma doença e não basta ele querer, eu vou ficar bom, vou dar um passeio, vou dar um rolê, vou dar uma volta. É uma doença que precisa de medicação, que precisa de tratamento. Todo sujeito deprimido tem tristezas, aqui é falsa, a gente já viu, quem acompanhou os vídeos e o texto sabe que tem pessoas que podem estar deprimidas e não apresentar um quadro de tristeza. E a última questão são fatores de vulnerabilidade, que nós já adiantamos quando falamos de falso e verdadeiro. Já colocamos para vocês aí pelo menos 5 fatores de vulnerabilidade. E é outro item muito importante, eu julgo ser muito importante, a questão do diagnóstico, saber fazer um bom diagnóstico e saber a história da pessoa e os seus fatores de vulnerabilidade. Alguns autores colocam fatores de vulnerabilidade, fatores de risco e fatores de risco como a mesma coisa. Nós vamos diferenciar, mostrar para vocês que fatores de vulnerabilidade antecedem. A pessoa já traz antes do uso de substância. Antes de usar a substância, ela já é portadora de uma vulnerabilidade, de uma dificuldade. E aí, ao usar a substância, o transtorno de uso desencadeia, porque ela já carrega aquela vulnerabilidade. E fatores de risco são condições que a pessoa que se tratou que não deve se colocar. O fator de risco ele pode estar junto dos fatores de vulnerabilidade. Uma festa para um adolescente que não tem nenhuma vulnerabilidade pré-existente e ele tem contato com substância e por ser adolescente, né, ele deveria estar sendo protegido, não porque ele já tem uma vulnerabilidade, mas a vulnerabilidade aí é a própria idade dele, é a própria situação dele, da sua maturação física, biológica, da sua maturação nervosa. Ele ainda não tem condições de discernir completamente o certo e o errado, o bem e o mal, e de se posicionar diante dessas informações. Então o adolescente vai a um lugar que ele é oferecido bebida, que é oferecido a ele outra substância, e ele acaba usando. Então, essas festas, sem uma supervisão de um adulto, essas festas onde os adolescentes podem frequentar e ter acesso direto a todo tipo de substâncias, inclusive substâncias que são completamente ilegais. Eu digo completamente porque o álcool é ilegal para menor, mas ele circula. Já a cocaína é completamente ilegal, que pelo menos no Brasil não é permitido para ninguém, quanto mais para menor. Então, aquela festa regada a álcool e outras substâncias, estar naquela festa é um fator de risco. Se a pessoa já tiver suas vulnerabilidades, ao ter o contato com a substância, vai desencadear. Se é adolescente, independente de outras questões, e às vezes se é adolescente ainda tem outras questões, uma família disfuncional, não é amado, não é aceito, não resolveu questões psicológicas como culpa, ressentimento, mágoa, perdas e por aí vai. E a gente vai voltar a esses temas, por isso a importância de a gente ter esse conhecimento, que quando falarmos de aconselhamento, cada
indivíduo, cada sujeito tem uma história particular. Se fala muito em independência química, que todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma história. Desculpe a expressão que eu vou usar aqui agora, eu vou tentar amenizar. Alguns dizem assim, só muda a mosca, as fezes é a mesma. Isso não é verdade, isso é mentira. As histórias são diferentes, as vulnerabilidades são diferentes, a maneira de cada um lidar é diferente, o tempo que cada um precisa não é igual. Um erro grotesco é determinar um tempo de tratamento, e mais grotesco ainda é quando a gente diz que esse tempo ele é só ali. A gente hoje diz que tratamento é para sempre, e a pessoa, de acordo com a sua estrutura, ela pode passar por um período acolhida numa instituição, ela pode fazer um período de ambulatório, um período de NA ou AA, mas tratamento é para sempre e não se determina, como se faz com tuberculose. Você vai ficar nesse tratamento tanto tempo. Esse tempo vai ser construído na relação com os profissionais e principalmente com o conselheiro, que é aquele que deve ter mais contato aí com as pessoas, se for um trabalho bem feito. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. O que não entendeu, qualquer coisa, você pode me perguntar através do grupo, de preferência para que outras pessoas também possam participar, ou se não tiver condição de perguntar no grupo, você pode perguntar no meu perfil individual. Vou fazer um segundo questionário para aquelas pessoas que não fizeram o primeiro. Quem já fez o primeiro e quiser participar, pode fazê-lo sem nenhuma exigência, tá bom? Até a próxima e bons estudos.